Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 1º de junho, estamos começando um novo mês e hoje a igreja faz memória de São Justino, mártir. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus cura o cego Bartimeu, que era cego e mendigo. É tanto que estava à beira do caminho. Quando ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Veja, esse detalhe aqui é muito interessante. Ele ouviu dizer, ele ouviu falar que era Jesus. Meu povo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e aquele ouvir falar de Jesus despertou nele uma confiança que o levou a gritar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Interessante porque quando nós gritamos para Jesus, nós podemos sofrer aquilo que o cego Bartimeu sofreu. Dizia aqui o Evangelho: muitos o repreendiam para que se calasse. Quantas coisas hoje querem calar a nossa voz para que nós não clamemos por Jesus? Quantas coisas hoje querem roubar ou tragar a nossa fé, arrancar a nossa fé, nossa confiança no Senhor? Quantas coisas hoje querem nos impedir de irmos a Jesus? Quantas coisas, situações ou talvez até pessoas na sua vida. Mas veja, Jesus, olha o que vai dizer depois o Evangelho. Olha o que vai dizer depois o texto. Mas ele gritava mais ainda. Talvez o que esteja faltando para você hoje é perseverança. Você não pode parar diante dos obstáculos. Você não pode parar diante daqueles que querem calar a tua voz, que querem abafar a sua fé. Você não pode parar. Ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Interessante que quando a gente persevera, o Senhor nos escuta. Diz o texto. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Veja, olha o que disseram para ele: Coragem, levanta-te. Jesus se chama. Olha que frase bonita. Coragem, levanta-te. O Cristo te chama. Ah, meu povo, quantas e quantas vezes a gente não persevera, não persiste, porque nos falta coragem. Coragem. Quantas vezes a gente desiste justamente por falta de atitude? Levanta-te.
Se levanta-te é ter atitude, coragem. Levanta-te. Jesus te chama. Vá a Jesus. Busque-o com perseverança. Vença os obstáculos, as barreiras que surgiram no caminho. Coragem. Levanta-te. Ei, reage. Reage diante dessa dificuldade. Reage diante desse problema. Reage diante dessa situação que você está enfrentando. Reage, coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. E quando ele foi até Jesus, o Senhor lhe fez uma pergunta muito importante: que queres que eu te faça? Ora, será que Jesus não sabia o que aquele cego queria? Será que não? Mas é interessante, meu povo, porque muitas vezes Jesus espera de nós atitude. E Jesus muitas vezes quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir a nossa oração. Poderíamos até dizer em outras palavras: o Senhor quer ouvir a nossa fé. O Senhor quer ouvir a nossa fé, a nossa oração. Porque a nossa oração é uma atitude. Eu rezo quando eu creio e vou atrás, busco. É atitude. Quem tem fé tem atitude. Quem tem fé tem atitude. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor pode estar perguntando para você também: o que queres que eu te faça? Mas e aí, se você se acomodou à situação, se você não consegue reagir diante dos obstáculos, das barreiras do seu caminho, se você não tem a coragem de se levantar para reagir a essa situação que você está enfrentando, o que o Senhor poderá fazer por você? Por isso ele pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta é tua. O cego Bartimeu disse: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Eu pergunto para você: até onde a tua fé te leva a ir? Até onde? A tua fé te leva a ir até onde? Talvez muita gente, a fé não consiga nem dar um passo à frente. Que tristeza. Mas o Senhor deseja mudar a situação. O Senhor deseja te dar uma nova fé, uma nova confiança, uma nova coragem. O Senhor hoje deseja te dar, fazer com que você seja um homem, uma mulher que tenha atitude, porque quem tem fé tem atitude. Que o Senhor cure a tua cegueira espiritual. Que você seja um homem de fé, uma mulher de fé. O Evangelho terminou dizendo: no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Que diante da experiência do encontro com Jesus, que desperta e alimenta a nossa fé, que nós também nos tornemos seguidores de Jesus. Sigamos os seus passos. Nos deixemos guiar pelos seus passos. O Senhor é quem nos conduz. Por isso, que essa palavra também se cumpra hoje na sua vida, que se concretize na sua vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.